Olá pessoal, meu nome é Isabela do Mandala Espiritual e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a carta Relâmpago do Tarô Zen de Osho. Então, primeiramente, a gente vê essa figura de uma consciência e não dá para ver direito, mas tem também uma sombra de uma torre. A resolução dessa carta tá bem ruinzinha, mas tem uma sombra de uma torre e caindo dessa torre tem um homem, a figura de um homem no lado direito, né? Na verdade, sim, para você que está enxergando é do lado esquerdo, e a figura de uma mulher. E ao redor tem o relâmpago, as explosões, o fogo. Ui. E essa é a figura dessa imagem. Uma dica para quem está me acompanhando aí no estudo do Tarô Zen de Osho que eu deixo é para vocês irem lendo os livros do Osho ou então assistindo às palestras do Osho, porque os livros nada mais são do que a transcrição dessas palestras. E é muito legal, depois que você começa a ler, você começa a ter uma visão muito diferente das próprias cartas e começa a ter vários insights. É muito melhor para a leitura, porque você passa a entender melhor a filosofia dele. E essa carta, no último livro que eu li, Desvendando Mistérios, ele fala muito da parte da ciência, de como a ciência evoluiu. Que antes ela só acreditava no que ela via. Então, ela tentava explicar a vida humana, o surgimento das coisas através de, por exemplo, a água. Ah, a gente surgiu da água. Ah, a gente surgiu da terra. Não, a gente surgiu do fogo. Eles tentavam sempre explicar por algo que eles viam. Depois, ela foi evoluindo para um próximo nível evolutivo e descobriu que a gente veio de átomos, né? Que na verdade, não que a gente veio de átomos, né? Mas que a gente é formado por átomos. Na verdade, essa parte não é nem de onde a gente veio, né? Do que a gente é formado. E depois, né? Só que eles ainda não estavam entendendo aquela parte energética que a espiritualidade ela diz tanto. E essa carta vai dizer tanto. E depois a ciência evoluiu. E aí viu que, na verdade, o átomo, ele tem energia ao redor dele. Tem os elétrons, tem as camadas dos elétrons. E, enfim, ele fala que a partir daí é só mais e mais evolução, né, para os próximos planos que a gente tem, os próximos corpos, e a ciência ela vai evoluir até certo nível. E essa carta, ela nada mais é do que essa energia dos elétrons, porque o relâmpago, os elétrons eles estão numa camada de valência, e aí ele ganha energia. Aí após esse ganho de energia, eles vão para uma próxima camada de valência. Depois que passa essa fase, né, de excitação dos elétrons, de ganho de energia, eles retornam para a camada anterior. E aí, quando eles retornam, eles lançam essa luz, aí a gente enxerga essa luz. Então, o relâmpago, ele é isso, essa luz que a gente enxerga do relâmpago é exatamente isso. Esse ganho de energia dos elétrons, depois a volta para a camada anterior deles. Fogo de artifício é a mesma coisa, chama de uma vela, de um isqueiro, a mesma coisa. Então, a gente enxergar essa luz é exatamente esse fenômeno científico. Agora, explicando espiritualmente, esse ganho de energia causa uma explosão na nossa vida. E não é à toa, essa consciência ao redor, ela é muito sábia. E ela sabe que a gente estava estagnado nessa torre dessa figura. Essa torre, ela representa essa estagnação, essa zona de conforto, essa estabilidade. Só que a gente não vai para um próximo nível evolutivo se continuar ali. Então, ela faz acontecer algumas coisas na nossa vida que a gente não estava preparado. Ela faz a gente ter um ganho de energia. E aí tem um excesso de emoções de vários sentidos, né? Às vezes de raiva, tristeza. E a apresentação dessa carta é esses homens caindo de um precipício, de uma torre. Então, assim, no começo a gente pode se sentir perdido, pode se sentir desesperado, agoniado. Mas é essa alma sábia, essa consciência ao redor que faz isso, porque a gente precisa ir para um próximo nível evolutivo. E após isso, e aí é muito legal que no livro que vem junto com as cartas, ele fala sobre isso, né? Que depois do incêndio, a terra é repovoada. Após a tempestade, o ar apresenta-se limpo. Tente assistir à destruição com desprendimento, quase como se isso estivesse acontecendo com uma outra pessoa.
Diga sim ao processo ao encontrá-lo a meio caminho. Então é exatamente isso, né? Após esse incêndio, após essa explosão, após essa confusão toda que acontece algumas vezes na nossa vida, né? A gente vai ganhar um novo sentido, vai ser repovoado, né? Então, essa carta é uma carta um pouco que eu tô explicando, assim, cientificamente, mas é porque a gente tá nesse corpo físico, e essa carta, ela fala sobre experiências aqui na Terra, né, física, e a gente está conectado com a natureza, a gente faz parte da natureza, e a natureza, ela é assim. Se você vê, por exemplo, uma área vulcânica, o vulcão, quando ele está ativo, ele destrói tudo, ele mata as vidas ao redor. Só que após isso, depois que acaba essa confusão, essa energia inteira, toda essa explosão, começa de novo a ganhar vida, com primeiro os seres mais primitivos, os musgos, aí após os musgos dão condição, né, para que uma vida mais evolutiva vá lá, e aí começa lá o ciclo novamente. Depois de alguns anos, aquela terra que estava toda destruída já está povoada, já tem animais vivendo lá, uma biodiversidade. Então a natureza, ela é assim. Após essa energia toda, após tudo que acontece, terremoto, destruição, ela vai se repovoando aos poucos. Então, como a gente está aqui, a gente tem que pegar esse conceito e trazer para a nossa vida. E ele fala exatamente sobre isso. O Osho fala, tente ver essas situações com desprendimento. Então, tente enxergar como se fosse um passo para o próximo nível evolutivo, para um novo sentido, para um novo repovoamento da sua vida, entendeu? Então, se essa carta cair nessa leitura, tanto para você quanto para outra pessoa que você for fazer, é essa visão que você tem que falar com ela. Que tudo tem um sentido. Para tentar enxergar essas situações com desprendimento, que a consciência dela tá realizando isso para um propósito maior, para ela sair da estagnação. E são coisas que acontecem na vida. Dando exemplo aqui de casa, há uns 6, 7 anos atrás, a minha mãe, ela estava estável, estava nessa torre, né, estagnada, e aí ocorreu o fim do casamento dela. Então foram um evento atrás do outro, traumatizante. Então ela se sentiu extremamente perdida, estava igual a figura dessa mulher aí caindo da torre, sem rumo, sem nada. E agora, né, que já passou 6 ou 7 anos, é uma nova vida, é um novo sentido, um novo repovoamento. Na hora que estava acontecendo, ela estava falando o que isso está acontecendo comigo, o que está havendo. E hoje já é uma nova visão, é de que precisava ser feito, precisava ter acontecido para a pessoa evoluir realmente. Então, são coisas que acontecem na vida. O fim de um casamento é algo que representa muito bem essa carta, assim como várias outras coisas, né? Uma morte de alguém, uma perda de um emprego. Então, assim, tudo que acontece, às vezes a gente não encontra sentido nenhum. Passa alguns anos e fala, nossa, faz todo sentido. E é isso, gente. Se cair essa carta numa leitura, tenham essa visão. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço que se inscreva no canal, curta, compartilhe. E muito obrigada. Tchau, tchau.